Fala aí, pessoal, bem-vindos de volta aqui ao canal do Branco. Hoje eu vou falar sobre um tema diferente, como eu já comentei aqui antes, que eu estava querendo fazer uns vídeos não apenas sobre rock e música, mas sobre outros assuntos que me interessam e principalmente aqueles assuntos que eu tenho alguma afinidade. O vídeo de hoje é sobre um desses assuntos que tem a ver com artes marciais, com a história do Japão, por exemplo, né? Com samurais. Yasuke foi tema do Carnaval de São Paulo e venceu o desfile, né? Por incrível que pareça. Esse é um vídeo que eu já gostaria de ter feito alguns anos atrás, quando eu li pela primeira vez sobre Yasuke. E de lá para cá, assisti alguns vídeos aqui no YouTube, tem bastante vídeo sobre isso. E eu estava, inclusive, na expectativa do filme, né? Que foi prometido alguns anos atrás. Inclusive, o ator que deveria interpretar o personagem principal seria o Chadwick Boseman, que fez sucesso à frente do Pantera Negra, mas infelizmente faleceu logo em seguida, né? Uma pena, morreu muito jovem. E eu acho que até por isso talvez esse filme nunca tenha saído do papel, embora existam mais de um projeto sobre a história do Yasuke. Assim como a Netflix também prometeu uma série a respeito, que nunca fez, né? Pelo menos até agora não ouvi falar mais nada sobre isso. Na realidade, a Netflix lançou em 2021 uma série animada com um roteiro bastante ficcional, embora, claro, baseado na história verídica de Yasuke. No catálogo brasileiro está disponível uma temporada com 6 episódios. E além disso, na literatura, existem aí livros lançados ao redor do mundo, mangás, HQs, né? Muito já foi falado sobre o pouco que se sabe a respeito dessa história, que sim, é uma história verídica. Aliás, eu queria fazer 2 vídeos com temas relativamente parecidos. Um deles era o Samurai Negro e o outro era o Viking Negro, que eu acabei de ler o livro, inclusive, e ainda vou falar sobre isso por aqui. Mas agora eu fui forçado a falar sobre o Samurai Negro, afinal de contas, né, como já foi dito aqui antes, a história apareceu no Carnaval de São Paulo, que foi uma grande surpresa, né, quando eu soube que a escola Mocidade Alegre ia levar esse tema para a avenida. A origem do Yasuke, que ficou famoso como Samurai Negro, é desconhecida. Não se sabe exatamente de que país africano ele saiu. Acredita-se mais provavelmente que foi em Moçambique, mas pode ser também de Angola ou ainda da Etiópia. O fato é que até esses países oficialmente hoje em dia meio que disputam a origem desse personagem que acabou ficando tão famoso, né? Ele chegou ao Japão em 1579, levado pelos portugueses, através dos jesuítas, né? Os portugueses faziam esse papel ao redor do mundo, onde eles chegavam, levavam os jesuítas para pregar o cristianismo. No Japão, isso era uma grande novidade, né? Nunca tinha ouvido falar de nada disso. Aliás, os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegarem ao Japão, levaram consigo o comércio e, graças a isso, conseguiram estabelecer uma boa relação com os daimyos, os senhores feudais japoneses, que viviam em guerra constante lá. Nessa época, um desses principais senhores feudais, Oda Nobunaga, através da força da guerra, conseguiu pacificar, vamos dizer assim, o Japão, né? Conseguiu acabar com aquelas guerras infinitas após levar a guerra de forma definitiva, né? E através da força, então ele conseguiu um período de paz. E esse grande daimyo, né, virou o shogun, né? Oda Nobunaga se tornou então uma figura lendária em sua época. E foi ele que acabou tornando Yasuke o samurai negro. Isso porque o Yasuke, né, como eu já disse, de origem desconhecida, provavelmente era um escravo. Não se tem certeza sobre isso, mas é muito provável que era um serviçal a serviço dos jesuítas, e ele falava um pouco de japonês já, né? Até porque ele precisava fazer a pregação do evangelho lá, então tinha que saber a língua. Porém, ele era um homem alto, quase 1,90 m de altura, o que para os japoneses da época já era bastante impressionante, já que na época os japoneses não chegavam a 1,60 m. Além de tudo, tinha a pele negra retinta, né, bastante escura, o que deixou os japoneses muito impressionados. As primeiras aparições do Yasuke publicamente no Japão causaram verdadeiro frisson, inclusive gerando tumultos.
E foi numa dessas situações que o Shogun, ouvindo o barulho, né, vendo aquela confusão que estava acontecendo, quis saber o que estava acontecendo, e ao ser informado da presença daquela figura diferente, ao ver a figura do Yasuke, rapidamente quis conhecê-lo pessoalmente, mas a princípio duvidou. Achou que ele era um homem pintado de preto. E aí pediu literalmente para que ele fosse esfregado, para que dessem um banho público no Yasuke, para que tirassem a tinta preta do corpo dele. O que obviamente não aconteceu, o que deixou então o Oda Nobunaga ainda mais impressionado, né? Afinal de contas, ele nunca tinha visto uma pele com aquela tonalidade tão escura. Isso deixou o Shogun impressionado, além, claro, da altura do Yasuke, embora o Oda Nobunaga também fosse um homem mais alto do que a média, mas o Yasuke era ainda maior que ele. E de acordo com o próprio Oda Nobunaga, era um homem de grande força, né? Tinha força de 10 homens. Certamente era um exagero, mas deixou então o Shogun impressionado, até pelo fato dele falar japonês, né? Então, o Shogun trouxe o Yasuke para ser uma espécie de guarda-costas, servir a guarda pessoal dele, e posteriormente tornou o Yasuke um samurai. O primeiro samurai ocidental da história, né? Por incrível que pareça. Uma grande honra, diga-se de passagem, né? Afinal de contas, ser samurai nessa época já era algo muito honroso e difícil. Isso não foi sempre uma realidade, né? Os samurais governaram o Japão, dominaram o poder central no Japão por cerca de 700 anos, mas a classe samurai mudou muito, desde o início lá, em 1100 e pouco, até o final dessa geração ali, já em quase 1900. Né? Nesse período, uma classe que surgiu como serviçais, né? Porque samurai significa exatamente isso, aquele que serve, se tornaram uma classe dominante, muito próxima da realeza. Então isso claramente era algo impensável para qualquer ocidental. Mas, por todas as características do Yasuke, cujo nome até hoje ninguém sabe exatamente qual é a origem, né? Pode tanto ser africana quanto pode ser uma junção, uma orientalização, vamos dizer assim, do nome dele para o Japão, mas não tem um significado em japonês, embora pareça, né? E dessa forma, então, ele se torna o primeiro samurai ocidental. Depois existiriam outros, né? Embora poucos. Teve um britânico, um francês, tanto é que o filme O Último Samurai com Tom Cruise é baseado numa história real, embora não exatamente como o filme mostra. Aliás, através do filme eu posso citar alguns outros exemplos aqui sobre algumas distorções a partir da história do Yasuke que eu observei ali na escola de samba, principalmente a partir da cobertura midiática feita sobre a história contada pela escola, né? E sobre interpretações errôneas que eu acho que existem nessa história. Acredito ainda que eu posso falar a respeito desse assunto porque eu conheço um pouco. Eu pratico uma arte marcial de origem japonesa há mais de 20 anos. Eu pratico o que a gente chama normalmente de ninjutsu, mas através de uma instituição chamada Bujinkan, que tem longa tradição histórica, né? Representando 9 escolas tradicionais do Japão, cuja tradição foi passada de família em família, de geração em geração, até chegar aos dias atuais, ao atual Soke, né, que é o grão-mestre da arte, que está vivo hoje, com cerca de 90 anos de idade. Então, dentro do sistema da Bujinkan, existem essas 9 escolas, mas apenas 3 delas são especificamente do chamado ninjutsu, que é um termo também bastante atual. Na época não existia ninjutsu, né? Existiam guerreiros que desenvolveram técnicas que na época eram chamadas de shinobi, mas hoje em dia a gente acabou modernizando tudo como ninjutsu. Mas dentro da Bujinkan existem outras 3 escolas que são de origens samuraicas, e essas escolas inclusive constam da história do Japão, podem ser pesquisadas. E outras 3 que são de outras origens marciais. Então eu tenho praticado por mais de 20 anos, já tenho um quinto dan, posso falar um pouquinho sobre o assunto com alguma propriedade, porque não apenas pratico fisicamente no dojo, com constância, como também estudo a história.
Então, algumas coisas que eu reparei, né? Primeiro que há uma distorção na forma como foi colocado o enredo da escola de samba, pelo menos pelo que foi divulgado pela mídia. Eu não reparei se a própria escola colocou dessa forma, mas foi divulgado da seguinte forma: Yasuke, o primeiro samurai negro. Na verdade, ele foi o único samurai negro. Claro que foi o primeiro, mas primeiro e único, né? Afinal de contas, não existe registro de outro samurai negro, embora na época existissem outros negros no Japão. Existem registros históricos disso. Não eram tão poucos assim. Talvez ele tenha sido um dos primeiros, por isso causou tanto espanto com os japoneses, mas existiam outros negros vivendo no Japão já naquela época. Outra distorção é que muitas vezes se referiram ao Yasuke como um grande guerreiro, né? Inclusive, vários textos na internet usam essa expressão e vão além, né? Dando a entender que ele era um samurai de tradição e de origem. Tem texto, inclusive, que diz que ele foi fiel ao seu senhor até o fim da vida do senhor, né? No caso, Oda Nobunaga. O que, de certa forma, é verdade, mas é uma meia-verdade, já que ele foi tornado samurai pelo Oda Nobunaga em 1581. E o Oda Nobunaga morreu no ano seguinte. O Yasuke chegou ao Japão em 79, ou seja, esse período foi curto, foi tudo muito rápido. E evidentemente que não houve tempo para que Yasuke se tornasse um grande samurai, um grande guerreiro. Até porque não existe fórmula mágica. É muito difícil o caminho do samurai, né? Para aprender a manusear e a lutar com uma espada de verdade, com todas as técnicas que eram necessárias na época, ninguém aprende isso de uma hora para outra. Eu posso falar que estou estudando isso há 20 anos e eu sei o quanto é difícil. Então, essa coisa que a gente vê nos filmes, por exemplo, no próprio Último Samurai, é uma bobagem. Ninguém aprende isso de uma hora para outra. Muitos textos se referem ao Yasuke como um grande samurai que lutou muitas batalhas ao lado do seu senhor. Isso também não é verdade. Provavelmente ele não lutou batalha nenhuma. Ele era um guarda-costas. Mas o Oda Nobunaga, por ser o Shogun e ter exércitos de milhares de homens lutando por ele, raramente ia se envolver de fato na batalha. Ele estava sempre protegido por um séquito de guerreiros, e esses guerreiros principais que estão ali ao entorno do Shogun quase nunca entram em batalha. Eles estão sempre ali para proteger o Shogun caso alguém chegue perto dele. E no caso do Oda Nobunaga, ele acaba morto. Ele, na verdade, foi levado a cometer o seppuku, o harakiri, né? Ou seja, cortar o próprio ventre, que era uma forma honrosa de tirar a própria vida, após ser traído por um dos seus generais, que o aprisionou dentro do castelo e forçou que ele, então, tirasse a própria vida. E o que o Yasuke fez na situação? Não fez nada. E nem se matou. Se ele fosse um samurai de tradição, grande guerreiro samurai, ele teria se matado junto com o senhor, que essa era a tradição. Mas ele cumpriu um papel importante, até por, acredito que o Oda Nobunaga, sabendo que não era da origem dele, da tradição dele, tirar a própria vida, deu a ele um papel do Kaishakunin, né, que era o samurai encarregado de cortar a cabeça do seu senhor, no caso ele não conseguisse terminar o corte, o que era muito comum, diga-se de passagem, porque a pessoa enfiar uma faca no próprio ventre e rasgar de um lado para o outro é muito difícil. E muitas vezes ela não conseguia terminar o trabalho antes de morrer, ela ia ficar agonizando. Então era papel de um outro samurai estar ali atrás com a espada e terminar o serviço. E foi o que o Yasuke fez, a pedido do próprio Oda Nobunaga, levou inclusive a cabeça do senhor para o filho, o Oda Nobutada, que ficou no lugar dele. E o Yasuke então se juntou ao filho do Nobunaga na tentativa de tentar recuperar o poder que tinha sido usurpado por aquele outro general. Mas não conseguiram, foram derrotados e, ao final das contas, o Yasuke se entregou a esse general, sugerindo, inclusive, que pudesse servir a esse novo general, o que para ele, de certa forma, não era desonra nenhuma. Afinal de contas, ele não pertencia àquele mundo, ele foi colocado naquele lugar, né? Mas esse general traidor, vamos dizer assim, né, já que ele deu um golpe no Oda Nobunaga, se referiu ao Yasuke como uma fera, que não tinha valor nenhum
e mandou ele embora. Aparentemente ele foi enviado de volta ao monastério jesuíta, mas aí termina a história do Yasuki e ninguém sabe do paradeiro dele. E dentro desse contexto eu também observei uma outra distorção. Quando a escola de samba colocou o Yasuki como um exemplo, alguém bem-sucedido, alguém que chegou a um lugar inimaginável, e eu ouvi muitas vezes as pessoas repetindo isso. É a prova de que o homem negro pode fazer o que ele quiser e chegar onde ele bem entender. Tá certíssimo. Acho que é assim mesmo que deve ser. Mas nesse caso, digamos que ele foi levado, né? As condições levaram ele ali, independente da vontade dele. Primeiro porque ele chegou lá como escravizado, depois que ele foi convidado pelo Shogun devido às características físicas dele e ao fato inusitado da situação. Ou seja, ele não procurou por aquilo e nem foi exatamente uma questão de puro mérito. Algum mérito eu acredito que tenha tido, mas acho que é uma forma um tanto quanto distorcida de enxergar a história do Yasuki. A história dele por si só é fantástica e ele conseguiu, digamos, crescer muito, né? Alçar um posto jamais imaginado, principalmente por alguém que saiu da condição de um escravizado, muito provavelmente, a ponto de virar um samurai, mas o final da história dele também ninguém sabe como foi, né? Então é isso, esses são alguns dos pontos que eu observei aí nessa história e acho que acabam mistificando demais uma história que é fantástica por si só, que merece ser muito lembrada, muito contada, espero que façam um filme maravilhoso, mas não se pode também florear tanto a história. Ele foi um samurai de fato, foi. Está registrado isso na história do Japão. Mas ele não seguiu o Bushido, né? Que é um outro termo moderno, que na época não era bem assim, ninguém levava isso da forma como é falada hoje, com essas regrinhas todas escritas, né? Tanto é que se fosse assim, o general, que agora não me recordo o nome, mas enfim, que era subordinado ao Oda Nobunaga, não teria se voltado contra o seu senhor, e isso acontecia com frequência. E é isso, meus caros. Esse vídeo já ficou longo demais. Eu queria fazer um vídeo mais curto, mas é informação demais também, né? Para ser passada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quem quiser acrescentar qualquer informação aí, fica à vontade. Será um prazer conhecer um pouco mais sobre essa história fantástica. Em breve eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o Viking Negro, que apesar do nome, é um pouquinho diferente a história. Beleza? Muito obrigado por assistir até o final. Deixa aquele joinha aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Branco. Valeu? Fechou?